Olá, galerinha do YouTube. Eu sou o professor Júnior Batista e agora você vai ver um tutorial de como fazer slides criativos no PowerPoint. É isso aí. Você que é professor do ensino fundamental e aí você, quando vai fazer slides, você vê aqueles temas muito antigos, muito no estilo de seminário de faculdade, e você quer fazer uma coisa mais atrativa para os seus alunos, então preste atenção até o final desse vídeo e eu vou dar dicas de como você criar slides mais atrativos nas suas videoaulas, tá certo? Então fica ligadinho e já já a gente começa. Então vamos iniciar o nosso tutorial. Primeiramente, a gente tem que vir aqui nesse programa chamado PowerPoint. Vamos clicar nele e abri-lo. Vamos esperar um pouquinho. Olha aí, o Microsoft PowerPoint, onde nós vamos fazer belos slides. Belezinha? Então vamos aqui em apresentação em branco, vamos clicar nele. Pronto, abrimos aí o nosso programa. Vou fechar essa telazinha aqui. Muito bem, olha só, você vê que nessa primeira tela aparece essa seleção, esse local aqui, que é para adicionar um título, já no formato para adicionar um título, e aqui para adicionar um subtítulo. Então, na verdade, esse é um tema padrão do PowerPoint. Só que é aquela coisa, esse tipo de padrão, ele deixa você muito preso a um tipo de padrão, vamos dizer assim, de tema. Então, eu vou ensinar aqui a tirar essa seleção de título. Eu vou clicar aqui com o meu cursor, quando ele virar uma cruzinha aqui, eu seleciono e aí vou lá no meu teclado em Delete e apago. Vou fazer a mesma coisa com esse subtítulo aqui de baixo. Na hora que virar uma cruzinha, eu clico, ficou selecionado e eu teclo em Delete, tá certo? Para mudar um pouquinho, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ensinar você a usar a caixa de texto, inserir a caixa de texto para você colocar palavras, um texto onde você quiser dentro do seu trabalho. Então, você vai lá em inserir, olha aqui, vou clicar. Muito bem, você procura aqui na parte de textos, tá certo? E olha aqui, ó, caixa de texto. Vou clicar nela. E você vê que meu cursor virou uma setinha para baixo, né? Daqui que eu vou criar, eu vou puxar, criar uma caixa de texto e colocar lá o que eu quero escrever, o que eu quero digitar. Então aqui eu vou segurar o botão esquerdo do mouse, clicar em segurar o botão esquerdo e aí vou puxando assim numa ladeirinha, formando um quadrado ou um retângulo do jeito que eu quiser aqui, tá certo? Pronto. Para mim tá bom desse tamanho, por enquanto. Então vamos lá, digamos hipoteticamente que você vai criar slides para uma aula de geografia. Uma aula de geografia. Então vamos lá, aula de geografia, tá certo? Vou dar um Enter, porque eu quero colocar aqui turma, que é da turma de terceiro ano. Posso até colocar A e B, né? A e B, ok? Beleza, até aí tudo bem. Agora vamos formatar o nosso texto, né? Deixar ele mais atraente para a criança que vai olhar a sua aula. Então você vem aqui no começo do seu termo, clica e agora você segura com o botão esquerdo do mouse e aí você vai selecionando tudo até o final, tá certo? Vamos lá, tem essa caixinha que está aparecendo aqui, mas eu vou ensinar aqui na parte de cima mesmo, tá bom? Uma letra, uma dica que eu posso dar de estilo de letra, estilo da fonte aqui, é a letra Cooper Black, né? C-O-O-P-R, Cooper Black, perdão. Cooper Black, já tinha errado, olha, não estou muito bom no inglês, tá certo? E aí vou aumentar aqui o tamanho da letra, né? Eu posso clicar aqui duas vezes no número do tamanho da letra,
o tamanho da fonte e digitar até aqui no próprio teclado do meu notebook. Vou colocar aqui 25, vou teclar Enter, já ficou um pouco maior, né? Mas ainda quero que seja um pouco maior. Vou colocar o 40. Opa, já ficou mais interessante, né? Digamos que você quer colocar esse texto no centro lá do teu trabalho, né? Do teu slide. Então, primeiramente, ó, você pode vir aqui com o seu cursor lá no cantinho da seleção. Quando virar essa cruzinha, clique e segura com o botão esquerdo e você vai arrastando. Arrasta lá para o meio lá do seu slide, tá certo? Agora eu vou selecionar mais uma vez. Ok, vou selecionar mais uma vez, como eu já tinha ensinado. E aí eu quero centralizar esse texto, né, para ele ficar melhor. Então vamos para cá. Olha aqui, parágrafo, tá certo? E aqui nós temos várias ferramentas de parágrafo. Eu venho bem aqui nesse iconezinho que é centralizar. Opa, então aí eu pude centralizar o meu texto, tá certo? Olha só, vamos ver como é que ficou. Por enquanto ficou bem. Apesar de que esse A aqui eu não gostei. Vamos fazer o seguinte. Esse A aqui, vou clicar antes dele, vou dar um Enter para ele ficar aqui, né? Para ficar realmente bem centralizado, tá certo? Muito bem. Aí você pode colocar lá no cantinho o nome do seu diretor, o nome do seu coordenador de escola, o seu próprio nome, né? Professor fulano, professor cicrano, e por aí vai, tá certo? Agora, muito importante, como colocar uma tela de fundo aí no seu slide, tá certo? Muito importante essa questão, dica da professora Rosane, tá certo? Então, nós vamos lá em Design, tá certo? Você clica aqui em Design, tá bom? E aí, opa, não clicou, muito bem. Aí você vai procurar essa ferramenta aqui, formatar tela de fundo, tá certo? Vou clicar nela aqui. Apareceu essa janela, tá certo? Com algumas opções de preenchimento sólido, preenchimento de gradiente, ou seja, várias opções que você vai deixar uma aparência legal no fundo da tela do seu slide, tá bom? Só que aqui eu vou ensinar hoje vocês a clicar nessa opção, preenchimento com imagem ou textura, tá certo? Preenchimento com imagem ou textura. Só porque eu quero, na verdade, inserir uma imagem do meu computador, tá certo? Então, no caso aqui, eu baixei lá do Google, você pode baixar no Pinterest, alguma imagem relacionada ao tema que você está colocando. Eu baixei uma relacionada à geografia para o ensino fundamental. Então, vou clicar aqui em inserir. Apareceu essa janela, tá certo? Inserir imagens de um arquivo. Vou clicar nele, vamos lá. Muito bem, apareceu aí os arquivos do meu computador. Eu vou lá nesse arquivo aqui, onde eu vou procurar essa imagem. Vamos abrir aqui. Muito bem, imagem geografia. Olha só. Vou clicar aqui no Enter e apareceu a imagem. Olha que legal, duas crianças olhando o globo, pesquisando. Muito legal. Só que é o seguinte, você tem que tomar cuidado porque essa imagem de fundo ela não pode ficar muito viva, senão ela vai atrapalhar com que o leitor, o espectador veja o que está escrito nos slides, tá certo? Então o que é que você vai fazer? Você vem aqui com o seu cursor em transparência e você vai aumentar a transparência aqui dessa imagem de fundo. Então você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e vai arrastando, aumentando a porcentagem de transferência, tá certo? Pode ser 52, mais ou menos nessa base aí, 52, para ele não atrapalhar muito a sua escrita, tá certo? Os seus textos, tá bom? Muito bem, vou deixar assim. E aí você pode ou aplicar tudo ou só redefinir o plano de fundo de um slide só, ou seja, só de uma folha, né? Eu vou aplicar tudo, todos os slides aqui vão ter esse plano de fundo. Muito bem, já apliquei a tudo. Vou clicar aqui em fechar, tá certo? Agora vamos para o próximo slide.
você vem aqui no cantinho, vai passar o cursor em cima dessa folha, clica com o botão direito do mouse e aí você vai procurar novo slide, tá certo? Clica nele aqui, apareceu um novo slide. Então vou fazer aquele mesmo processo, clicar aqui nessa caixa de título, lá com a cruzinha e vou teclar em delete. Depois venho aqui também, clico e delete, tá certo? Para eu tentar fazer uma coisa diferente, tá certo? Muito bem, então digamos que nesse slide aqui eu quero falar sobre os pontos turísticos de Itauá, tá certo? Eu quero mostrar alguns pontos aí mais visitados no município de Itauá. Então eu vou aqui ter que inserir uma imagem que tem a ver com isso. Você pode baixar, como eu disse, do Google, do Pinterest, e quando tiver já no seu arquivo você pode vir aqui ó, em inserir, vou clicar nele. Mais uma vez, vou em imagens e aqui eu procuro este dispositivo e clico nele, tá certo? Então eu vou procurar aqui uma imagem que eu baixei do Serrote Kinamuyu. Olha só, a nossa figura já apareceu aí na tela. Vai aparecer algumas ideias de design por aqui, mas a gente deixa para um outro vídeo, tá certo? Então, aqui está a nossa figura, como vocês sabem, quando o cursor ele vira essa cruzinha, então eu posso clicar o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar e movimentar a figura para onde eu quiser, tá certo? Então, venho para cá, vou posicionar ela bem aqui. Essas bolinhas, né, ao redor da figura servem para a gente passar o cursor e a gente ajustar o tamanho da figura, alargá-la ou deixá-la mais estreita e por aí vai. Então, clique e segura o botão esquerdo, desculpa. Opa, vamos lá. E aí eu vou aqui diminuindo, tá certo? E aí posso fazer dessa forma. Todo título, aliás, toda figura é interessante colocar uma legenda, né, abaixo ali dizendo o que é aquilo, qual o nome daquilo. Você faz o mesmo processo de ir lá em inserir e clica nele, depois vai lá em caixa de texto, clica na caixa de texto, tá certo? E aí você pode fazer aqui o nome, né? Aquele mesmo esquema. Clico, seguro e arrasto, olha só, pan, e aí vou escrever aqui Serrote Kinamuyu, tá certo? Você pode fazer aquele esquema também de formatar o texto, né? Primeiro seleciona, você vai aqui na fonte, o tamanho da fonte, pode aumentá-la um pouco, tá certo? Tecla Enter, pode dar um negrito aqui nele, vir aqui em centralizar, tá certo? Vai depender da maneira que você quiser. E outra coisa muito importante também, digamos, você quer colocar um texto aqui do lado da figura e na verdade esses slides, quando são feitos para crianças, eles têm que ser chamativos, né? Tem que ter cores e tudo mais. Então vou ensinar aqui como você colocar formas com uma borda bem interessante, tá certo? Então nós vamos aqui também em inserir, muito importante essa ferramenta do PowerPoint, tá certo? E eu vou procurar aqui formas. Vou clicar aqui em formas. Olha o tanto de formas que tem aqui, de linhas, retângulos, formas básicas e por aí vai. Eu vou aqui no retângulo, tá certo? E vou clicar. Viro essa cruzinha, não é isso? Eu vou colocar aqui uma legenda, um texto falando sobre o serrote. Então, clico e seguro com o botão esquerdo. Vou arrastando, arrastando. Tá bom. Acho que tá bom, sim. Muito bem. Apareceram algumas opções aqui do formato de forma, né? Parece uma redundância, mas é isso mesmo. Então eu venho aqui, se eu quero deixar ele transparente, essa figura, então eu venho aqui em preenchimento da forma. E eu posso aqui colocar várias cores, né? Que eu quiser, ou colocar sem preenchimento. Tá certo? Então você vê que o quadrado ele ficou transparente. Tá bom? Agora aqui eu venho em contorno da forma, vou clicar aqui nessa setinha,
no contorno da forma, eu posso deixar esse contorno um pouco mais grosso, digamos assim, mais visível em espessura. Eu venho aqui e aí procuro algo com mais espessura, tá certo? Vou colocar esse aqui. Entendeu? Então fica mais chamativo para a criança visualizar melhor o seu texto, tá certo? E aí aquele mesmo esquema, inserir, você vem lá em caixa de texto, quando chega aqui, ó, com aquela setinha para baixo, você vem lá no cantinho, vou ter que fazer o mesmo processo, olha só, isso acontece, pessoal, isso acontece. Clique com o botão esquerdo, segura e aí puxa e vai fazendo a ladeirinha até montar a sua caixa de texto. Então você pode colocar uma legenda, uma informação sobre aquela figura, além do nome, né, daquela figura. Por exemplo, né, o serrote Kinamuyu está localizado às margens da cidade de Tauá, né? Claro que você faria bem com um texto bem mais elaborado do que isso e tudo mais. Então, vamos lá, a gente vai aqui selecionar aquele mesmo esquema que já ensinei, tá certo? Você pode aqui em tamanho da fonte aumentar, colocar em 20, 24, dependendo do tamanho que você quiser. Pode mudar aqui também o estilo da fonte, mas eu vou colocar só em negrito. Você vê que ficou um pouquinho maior. Posso vir aqui, vamos ver. Muito bem. Vou ter que aumentar o tamanho do quadrado, tá certo? Muito bem, olha só, já ficou um pouco mais chamativo e eu ainda posso ir lá em inserir, posso ir lá em formas e também, olha só, as setas largas, né? Você pode colocar também, usar as setinhas para você indicar um texto como esse para chamar realmente a atenção do aluno. Vou clicar aqui nessa seta para cima, tá certo? Venho aqui com a cruzinha embaixo, olha só, vou clicar com o botão esquerdo, segurar e vou subindo, 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 olha só. E aí vou deixar do tamanho que eu quiser, da largura que eu quiser e vou soltar o botão, olha só. Ela está toda selecionada, eu posso vir aqui em preenchimento da fórmula, posso mudar a cor, olha, passando as cores como fica. Vou colocar um vermelho aqui bem chamativo mesmo, tá certo? Vou clicar fora. Olha só. Então, isso aí chama a atenção da criança. Muito bacana isso aí, ok? Muito bem. E feito isso, o que é que a gente pode fazer também? Dar um quê a mais na questão da apresentação dos slides, né? Que é aquele momento que você vai estar passando as folhas de slide e você pode incrementar algumas coisinhas que vai deixar o seu trabalho e a sua aula bem mais atrativa, bem mais legal, tá certo? Então, uma coisa que a gente pode fazer é em transições. Olha aqui, ó, transições aqui em cima. Eu vou clicar nele, tá certo? As transições são uma demora, isso aqui que tá uma beleza, muito bem. Olha só, é a transição de um slide para o outro, né? Então você tem alguns efeitos especiais, tem o de transformar, tem o de esmaecer, tem o do empurrão, que você pega quando passa de um slide para o outro, ele sobe de uma vez, né? Ou então o que vai apagando, tem várias formas. Vamos usar hoje aqui como exemplo de barras, tá certo? Olha só como é que ele faz, mostrando o exemplo aí, né? E você pode também acrescentar um som. Ele por enquanto está sem o som. Um som você pode acrescentar ao passar de um slide para o outro, tá certo? Tem som de bomba, de aplausos e tudo mais. Vou colocar aqui o de sinos. Ele é um som parecido um pouco com o de varinha mágica, daquelas histórias, aquelas fábulas, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer uma apresentação de slides e ver se ficou interessante. Você pode vir aqui nesse íconezinho lá embaixo,
né, que é a apresentação de slides, ou teclar em F5 no seu teclado, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, apareceu aí o primeiro slide. Você vai teclar naquela setinha apontando para a direita lá no seu teclado. Oh, então a criança já vê aquele som de sinos ou como se fosse de varinhas mágicas do pirlim-pipim. Olha só, vamos lá. Esse aí já não veio o som, tá certo? Criei esse outro slide rapidamente, aqui fora da gravação, mas você já aprendeu basicamente como faz isso aí. Então você vai lá em formas e aí você faz aquela espessura, você procura lá no preenchimento da forma e principalmente no contorno da borda, você coloca ela com mais espessura, você troca a cor, tá certo? E depois com a caixa de texto você coloca lá a sua escrita, né? As suas legendas, tá certo? Então você vê que fica bem bacana aqui, vendo o Museu Regional dos Inhamuns, aqui o Parque da Cidade à noite, né? Lugar belíssimo. O Memorial do Cólera, né? Uma época difícil também, a história é importante. Enfim, eu espero que eu possa ter ajudado a todos vocês, tá certo? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!